Seja bem-vindo, você que está chegando. Deus me deu uma palavra aqui de instrução muito poderosa, que pode ser a diferença e pode evitar roubos, pode evitar prejuízos, pode evitar você de perder bênçãos que Deus tem para a sua vida. Então é uma palavra muito importante, sabe? É muito importante quando Deus vem com aquela palavra de uma promessa, que Deus vem em profecia. Isso é muito importante. Nós temos experimentado dessa graça, mas também é importante a sabedoria. O apóstolo Paulo falou sobre a importância de espírito de sabedoria e revelação. Então eu creio que Deus está te trazendo aqui para você não perder, ou se você perdeu, para Deus também recuperar até algo que foi perdido. Escuta bem, Deus estava me dando aqui me fazendo saber de algo que acontece no mundo espiritual, Deus estava me fazendo saber disso, e através disso eu estava tirando algumas lições bem práticas para a nossa vida. Em primeiro lugar, nós devemos tomar cuidado com as distrações. A distração pode trazer um grande prejuízo para nós. A distração, ela pode te levar a perder, escuta o que eu vou te falar, perder uma bênção, uma promessa de Deus que está reservada para você. O que é a distração? Muitas vezes a distração é algo simples que você não percebe e está te tirando o seu foco da presença de Deus, está tirando o seu foco daquilo que Deus já pediu para você fazer. Por exemplo, futebol, não tem nada de errado assistir futebol, mas se você está gastando muito tempo com isso está sendo uma distração. Isso pode estar atrasando a sua vida, pode estar impedindo você de ouvir Deus falar, porque você está gastando tempo com futebol, sendo que era para estar gastando mais tempo em silêncio com Deus, tempo conversando com Deus, sabe? Até você dirigindo, ou ir num parque, ou passar tempo de silêncio na sua casa, para ouvir Deus falar com você. Porque a fala de Deus é que muda a nossa história. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem, comereis o melhor dessa terra. Agora escuta bem, Deus estava conversando comigo sobre coisas que acontecem, e Deus me trouxe uma escritura, que eu falo ela algumas vezes aqui, mas é uma base para nós falarmos aqui hoje, e nós vamos orar. E Deus vai quebrar tudo aquilo que está vindo uma distração, como uma distração para você, para roubar a sua bênção, para roubar a sua paz, para roubar a presença de Deus na sua vida. Por exemplo, às vezes tem gente que passa tanto tempo na televisão, passa tanto tempo assistindo televisão, hoje em dia as pessoas nem assistem mais tanto televisão como antes, mas eles passam tanto tempo no Netflix, passam tanto tempo no futebol, como eu já citei aqui, e isso está sendo uma distração para você, está roubando a sua paz, está prejudicando a sua vida de alguma forma, e você não sabe. Muitas vezes Deus já estava programado dá atenção para o que Deus está fazendo aqui. Dá atenção para essa palavra que vai fazer sentido para você, nós vamos orar. Muitas vezes Deus já tem reservado algo, para a sua vida, e o inimigo sabe. Então ele vem com uma distração, não vai dar nada não. 2h30, 3 horas vendo futebol por dia, ou em determinado dia da semana. Só que Deus já estava com algo programado para você. Olha como Deus fala. Eu costumo falar, eu não brinco de dar palavra, eu procuro andar sempre guiado pelo Espírito, na misericórdia e na graça de Deus. Escuta bem. Então, tem algo já programado para você. Aí vem a distração. Para quê? Para tentar roubar aquilo que Deus já decretou, aquilo que Deus já trabalhou, aquilo que Deus já disse que vai fazer na sua vida. E aqui em João 10:10, diz assim que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você está vendo? Então quer dizer, muitas vezes Deus já decretou algo em seu favor. Deus já deu um ganho de causa para você. Deus já se movimentou para cumprir algo na sua vida. Vou virar ao lado aqui, Virar ao lado e... olha lá. Pronto. E o que acontece? Então o inimigo, ele tenta fazer o quê? Colocar você numa distração. Porque Deus fala agora, a bênção dele, a bênção dela, a unção dele, a unção dela vai chegar. Deus vai dar uma bênção espiritual, Deus vai dar alguma bênção em alguma área da sua vida, Deus vai dar uma bênção emocional, uma bênção espiritual, uma bênção financeira. Aí o que acontece?
agora foi decretada a bênção para ele, para ela. Só que aí, no mundo natural, o inimigo às vezes permite uma situação emocional, ou permite, né? Às vezes vem um vazio. Deus às vezes permite, né? O inimigo permite coisa nenhuma. Mas às vezes num vazio que você está alguma coisa, ao invés de você procurar em Deus, você procura no futebol. E não tem nada de errado com futebol, com Netflix. O problema é o de exagero. O exagero, né? E o que acontece? Aí numa dessa que Deus já decretou uma bênção para você, o Espírito Santo está conversando com muita gente aqui. Deus já decretou uma bênção para você. Aí o inimigo vai lá e te acusa, fala assim, ó, mas você já vai liberar essa bênção para ele, mas o Senhor vai liberar essa bênção para ele? Olha lá o jeito que ele está. Olha lá, ele está lá assistindo futebol, Netflix. Olha aí, está passando tempo na televisão. Está perdendo tempo com outras coisas. Escuta bem, eu falo por revelação, não sei a situação de ninguém aqui. Né? Graças a Deus, quando eu sei a situação, é até mais difícil pregar. Né? Agora, escuta bem. Apesar que Deus nos deu discernimento até nessas situações. Agora, escuta bem. Por que Deus está falando assim? Porque tem gente aqui, você não veio nessa oração por acaso, que Deus já tinha decretado uma bênção, uma unção, alguma coisa Deus já declarou, já determinou que ia fazer na sua vida. Só que você ficou distraído. E alguns também não vigiaram, né? Começaram a falar o que não devia, né? Começaram a falar o que não edifica, colocar os ouvidos também no que não edifica. Aí, inimigo, mas você vai ver que Deus vai fazer, Deus vai se levantar em seu favor. Deus vai vir com uma recuperação. Escuta que eu vou falar aqui com você. Quando é de Deus, sempre termina com uma solução. Olha aí, eu estou direcionado, eu creio que estou direcionado por Deus para alguém aqui. Deus já tinha determinado, por causa da distração, perdeu. A distração realmente pode roubar bênçãos que estão reservadas para nós. Porém, ó, em Provérbios capítulo 8, versículo 17, diz: eu amo os que me amam, e os que me procuram me encontrarão. Porém, se você se distraiu, mas se você se arrepender agora, e se voltar para Deus, sabe? Deus vai honrar, Deus vai agir com misericórdia, Deus vai agir com graça na sua vida. Vamos falar a verdade. Só tá nós dois aqui, né, falando das coisas de Deus. Nós dois, nós três, tá nós aqui falando de Deus. Às vezes a gente se distrai, não é? E nós precisamos, às vezes, de alguém vir nos dar um chacoalhão, ou nós precisamos do Espírito Santo nos acordar na madrugada e falar, ó, cuidado com essa distração aí. Por isso que a Bíblia fala sobre estar em constante oração, né? Orai sem cessar. E o que acontece? Aqui em Provérbios 8,17 está falando, os que procuram me encontram, sabe? Você até se distraiu, mas Deus está falando, a partir de agora, Deus está trazendo para você um renovo. Você vai valorizar a presença de Deus e você também vai ter recuperações divinas. Eu sei que nós já fizemos o propósito das recuperações divinas, mas Deus estava me trazendo essa palavra. Bênçãos que foram roubadas por causa da distração, você entendeu? Deus tinha decretado uma bênção para alguém que está aqui, só que, por causa da distração, o inimigo falou, olha lá, ele não está mais valorizando a sua presença como antes, ele não está mais passando tempo com o Senhor como antes. Aí o que acontece? Vamos roubar essa bênção dele. Só que o que o inimigo não sabia é que quando você se volta para Deus, Deus vai trazer uma recuperação. Agora, escuta bem, aqui em Joel, no capítulo 2, versículo 25, diz, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, destruidor pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Né? Lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 28, é confirmação para a gente que está aqui, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. O que o inimigo não sabia é que Deus faz todas as coisas cooperarem para o seu bem. Sabe o que Deus está falando? Você até se distraiu. E o inimigo, por um tempo, até conseguiu atrasar ou roubar a sua bênção. Mas agora, eu sei que você me ama, eu sei que você está se voltando para mim. É para esse tipo de gente que Deus está falando. É com você, que ama Deus, que a partir de agora, nessa palavra, está voltando a valorizar a Deus, a presença de Deus. Aí Deus está falando, todas as coisas vão contribuir
para o seu bem. Se você ama Deus, escuta bem, porque falar que ama Deus, qualquer um pode falar. Mas nós vemos que se nós amamos a Deus, no tempo que nós passamos com Ele, nas nossas atitudes, nas nossas decisões quando oramos primeiro, quando também a gente procura falar só o que edifica e parar de ficar falando que não edifica, né? Parar de ficar falando coisa que não vai acrescentar. O que não edifica, destrói. Grava isso no seu coração. O que não edifica, destrói. Então, escuta bem. Se você ama Deus, e se você obedece a Deus, né? Se você depende de Deus, se você ama Deus, todas as coisas estão contribuindo para o seu bem. Até esse tempo onde você esteve desfocado, desfocada, e veio uma distração na sua vida, até isso Deus vai usar para te abençoar. Por quê? Porque o que Deus vai fazer na sua vida, para o que Deus vai fazer, você não pode mais ficar distraído, você não pode mais cair na distração. Você precisa estar sempre conectado com Ele. Você está vendo? Sempre conectado com Ele. E muitas vezes você vai precisar, sabe? Às vezes num culto, numa madrugada, Deus te chama, através de alguém, sabe? Deus tem as formas de te chamar a atenção. E Deus usou essa oração hoje para falar, cuidado com a distração. Porque o inimigo já tem coisa que já era para ter acontecido. Mas o inimigo conseguiu roubar. Mas o que ele não sabia é que Deus vai fazer algo melhor. Porque às vezes o que você acha que é bênção não é bênção. Às vezes o que você acha que é bênção não é bem bênção, vai te deixar preso ou vai te prejudicar em algum momento. E Deus, até nisso, né? Até nisso, parece que o mal está ganhando. Mas até nisso Deus está te abençoando. Por quê? Porque tem coisa que parece bênção por um momento. Mas na verdade, Deus conhece o futuro e Deus sabe o que é melhor para você. Deus usa até as coisas ruins para fazer coisa boa. Deus usa até coisa ruim para fazer coisa boa quando você ama Ele. Tem coisa que não foi perda. Tem coisa que foi ensinamento de Deus. Tem coisa que foi ensinamento do jeito mais dolorido. Mas foi ensinamento de Deus para a sua vida. Você está ouvindo isso? Então, Deus está trazendo você aqui para falar. Deus vai trazer aí uma recuperação divina. Deus vai trazer uma restituição para você. Lucas, no capítulo 6, versículo 38, né, mostra que Deus, Ele não apenas restaura, mas Ele multiplica com uma grande abundância. Olha o que diz: deem e lhe será dado. Boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Você está vendo? Se você der o seu tempo para Jesus, se você der a sua vida para Jesus, se você der até os recursos que Ele coloca na sua mão, se você for fiel a Jesus em tudo, sabe, ser generoso com o seu tempo, com os seus talentos, com os seus recursos, saiba que Deus não vai ficar devendo nada para você. Deus vai trazer uma restauração, uma multiplicação com abundância, uma multiplicação com abundância em nome de Jesus. Em Deuteronômio 6, versículo 5, e nós vamos orar. Seja livre da distração, porque Deus vai fazer algo poderoso. Eu vou orar por curas e milagres aqui hoje. Milagres vão acontecer. A partir de agora, está liberada uma palavra sobre a sua vida. Deus está te dando forças para trabalhar. Deus está te dando estratégias. Deus está te dando sabedoria. E Deus trouxe você aqui para falar. Até aquilo que aconteceu de ruim, parecendo que foi uma perda, até coisas que o inimigo roubou, até sem você saber, Deus vai recuperar para você. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu creio que eu estou guiado pelo Espírito de Deus. Deus teve uma conversa comigo aqui. Eu peguei alguns pontos importantes aqui, que o Espírito Santo está dando os pontos importantes aqui, eu estou ministrando na sua vida. Por quê? Porque o que foi perdido nem pode se comparar com o que Deus vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Olha o que diz aqui, Deuteronômio 6 e 5, e vamos orar. Se você tem um pedido de oração, coloca aqui abaixo. Eu tenho meu pedido de oração, nós vamos orar. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Você vê? Então, nós precisamos entender que nós precisamos valorizar a Deus e a presença de Deus. Nós precisamos valorizar a Deus e as coisas de Deus. Tem gente aqui que vai voltar aí para o culto na sua igreja local. Eu sei que eu estou falando aqui para pessoas de várias igrejas. Você vai voltar aí para o culto. Você vai voltar a valorizar a presença de Deus dentro da sua casa. Louvores dentro da sua casa. Você vai tirar sua leitura bíblica.
Você está voltando a vir para a oração aqui hoje. Outros já estão aqui perseverando em oração, perseverando das palavras. Deus vai honrar você, porque você não está fazendo nada para mim, você não está fazendo nada para alguém, você não está fazendo por uma instituição, você não está esperando de mim ou esperando de alguém. Não, você está esperando de Deus. Você está esperando em Jesus. E Jesus vai recompensar você. Ele vai trabalhar de uma maneira muito poderosa na sua vida. Então, é o momento de você entender que aquilo que foi roubado de você, aquilo que foi roubado você talvez nem ficou sabendo. Se você se voltar para o Senhor hoje, isso é arrependimento. Se você, a partir de hoje, arrependimento é mudança. Se você, a partir de hoje, valorizar a presença de Jesus. Se você, a partir de hoje, entender que tem um propósito maior sobre a sua vida. Sabe? Fala, Deus, eu me rendo ao seu propósito. Eu me rendo à sua vontade. Sabe o que vai acontecer? Se você valorizar a presença de Deus a partir de hoje, Ele vai trazer recuperações divinas. Ele vai recuperar de uma maneira poderosa. Uma grande multiplicação vai chegar até de coisas que você perdeu. Eu declaro uma multiplicação com abundância de coisas que você perdeu e nem ficou sabendo, até Deus te contar. Deus me chamou para uma conversa e falou sobre isso. Às vezes nós perdemos coisas sem saber, porque o inimigo armou, né? Às vezes nós ficamos distraídos, o inimigo armou, né? Porque às vezes, sabe o que o inimigo faz? Deixa eu te falar. Às vezes ele cria várias situações para nos distrair, né? É uma invenção, uma coisa aqui, outra ali, uma distração, né? Uma pressão. Aí tem gente que fala, estou pressionado, vou assistir tá repreendido em nome de Jesus, vou assistir futebol. Não tem nada de errado, mas você está pressionado, você precisa descansar em Deus. Passa um tempo com Deus, vai andar na praça com o Espírito Santo, vai dirigir com o Espírito Santo. Olha aí, Deus está dando instrução, né? Aí eu vou dirigir com o Espírito Santo. Eu vou fazer uma caminhada na praça com o Espírito Santo, né? Deus também põe amigos na nossa vida. Vai lá andar com aquele amigo, sabe? Que está vendo o céu em tudo, ou então que vai falar só coisa boa com você. Momentos de pressão. Não vai para Netflix, não vai para futebol, né? Em um caso específico, você tem que discernir aí. Mas Deus vai restaurar a abundância. Até essas experiências ruins, Deus vai transformar em algo bom. E Deus está te alinhando aqui, ó. É a partir da presença dele que ele vai trazer uma recuperação, que ele vai te fortalecer a cada dia e vai fazer algo poderoso. Até aquilo que veio para te prejudicar, Deus vai usar para te abençoar. Você está ouvindo isso? Você pode receber essa palavra em nome de Jesus, mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Tem gente aqui que vai viver uma recuperação na vida espiritual. Tem gente aqui, ó, que vai voltar para o primeiro amor. Tem gente aqui que vai viver uma recuperação no emocional. Tem gente aqui que o Espírito Santo acabou de me dizer que está liberando cura física agora, cura no seu corpo físico. Tem uma unção de cura aqui do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. O Espírito Santo passa agora, o scanner do Espírito Santo, ele vai passando, onde tiver uma enfermidade, toda enfermidade bate em retirada em nome de Jesus. Eu declaro cura agora em nome de Jesus. Ó, tem gente aqui que vai viver uma recuperação, uma multiplicação financeira e Deus multiplica até do zero. Você sabia que quando você espera em Deus, Deus multiplica até do zero? Isaías 40, 29. Né? Ele multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Deus sabe multiplicar. A matemática do céu é diferente da matemática da terra. Deus multiplica do zero hoje na sua vida. Você está vendo? A matemática do céu, ela é baseada em Deus, no amor de Deus e também na nossa fé. Você está ouvindo? Tem gente que Deus está falando, eu vou multiplicar para você. E você vai ver aí, ó, uma grande multiplicação na sua vida, em nome de Jesus. Você vai ter muito para desfrutar e também para ser generoso e para participar do propósito de Deus nessa terra, em nome de Jesus. Nossa vida nós estamos à disposição de Deus, nós estamos aqui para servir uns aos outros. Não é verdade? Vamos orar e Deus vai fazer coisa tremenda. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor tem sido bom. Muitas vezes o inimigo já percebeu ou já descobriu a palavra que está sobre a nossa vida e o decreto do Senhor. Então ele vem para tentar nos distrair, para distrair também muitos aqui. E nessa distração, ele conseguiu até roubar as bênçãos de alguns que estão aqui. Mas o Senhor
diz na sua palavra que quando nós nos voltamos para o Senhor, nós podemos encontrá-lo. E quando nós nos encontramos o Senhor, nós encontramos a sua voz, encontramos a força, encontramos a revelação que nós precisamos, encontramos a sua misericórdia e a sua graça. Nós pedimos perdão, porque muitas vezes nós ficamos distraídos, muitas vezes nós erramos, nós pecamos em pensamentos, em ações, e nós te pedimos perdão agora, pelos nossos pecados, por pensamentos, por ações, por atitudes. Eu peço que o Senhor venha agora derramar uma graça especial e liberar a sua bênção sobre cada um que está aqui. Cada um que está aqui valorizando o Senhor e tendo o Senhor como a sua única fonte. O Senhor é a nossa fonte de bênçãos, a nossa fonte de paz, a nossa fonte de tudo na vida. Assim como a sua palavra tem nos ensinado, o Senhor sempre quis que o seu povo andasse na total dependência do Senhor. E quando eles estavam na dependência, se era algo emocional que eles precisavam, o Senhor liberava. Se era algo espiritual ou material, o Senhor fazia. O Senhor sempre preencheu a alma, que isso representa as emoções, e o Senhor sempre também proveu de acordo com a necessidade. O Senhor sempre liberou a unção, o Senhor sempre agiu sobre a vida do seu povo na Bíblia e continua agindo hoje. Eu peço que o Senhor venha de uma maneira especial agora, tocar, agir sobre a vida de cada um que está aqui. Libera o seu poder agora, tira esse caroço na pele, tira agora todo o mal em nome de Jesus. Olha o que Deus acabou de falar aqui para mim. Tem alguém aqui que estava com algo na pele, não sei se é uma pinta ou algo assim. Eu falo pinta, né? Inclusive, eu tenho uma aqui. E Jesus me proteja. Ô Jesus, cobre-nos com o teu sangue, com a tua proteção em nome de Jesus. Mas Deus está dando livramento aqui para alguém de um câncer de pele. Jesus está curando você. Só que eu vi algo como se fosse assim, que sai um pouco para fora da pele, sabe? E Jesus está tocando você aí e liberando cura. Eu creio que é uma cura de câncer de pele. Ó, você que está como se fosse assim uma pinta assim que saiu um pouco para fora da pele, mas saiu bastante, não saiu muito. Você pode até tocar assim. Eu declaro cura em nome de Jesus. Você está sentindo, alguns vão começar a sentir como se fosse um formigamento ou começar a esquentar, né? Alguns vão começar a sentir esquentar agora. Eu declaro cura agora em nome de Jesus. As pessoas que têm vindo aqui na oração, né, têm sentido o poder de Deus. Outros sentem o poder de Deus na mão, outros sentem o poder de Deus em algum lugar do corpo que está doendo, ele livre da dor. Eu declaro cura agora em nome de Jesus. Você pode receber? Jesus está operando milagres aqui. Olha aí, você que perseverou na oração até o final. Eu declaro cura agora em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer que Deus é bom? Nada vai roubar a bênção de Deus na sua vida. E nada também vai roubar a glória de Deus na sua vida. Porque o que vai acontecer na sua história, você sempre precisa reconhecer. Não foi pelo seu trabalho, não foi pelo seu esforço, pela sua habilidade. Não, até a força, a habilidade, tudo vem de Deus. Foi Deus que agiu na minha história. Eu queria alguém escrevendo aqui. O que vai acontecer na minha vida vai ficar claro. Foi a mão de Deus. Ó, se a mão do homem é limitada. A minha mão é limitada, a sua mão é limitada, a mão de alguém é limitada. Mas a mão de Deus é poderosa para fazer milagres. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Olha que tem uma escritura em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Tá vendo? Deus tem o poder de perdoar pecados. Deus tem o poder de perdoar pecados. Ele está perdoando o pecado de pessoas que estão aqui. Porque Ele está vendo o seu coração. Que você se arrependeu. Arrependimento não é remorso. Remorso é quando a pessoa foi descoberta de algo, ela fica chorando. Por quê? Foi descoberta. Isso não é arrependimento. Pode ter arrependimento também nesse caso, né? Às vezes a pessoa chorou, mas também se arrependeu. Mas como eu sei se eu me arrependi? Como eu sei que se eu me arrependi, se você se arrependeu, é quando você mudou, você não praticou mais aquilo. Aí você se arrependeu. Você está ouvindo? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Escuta bem. Deixa eu falar uma coisa para você. Ó, Deus está fechando a boca do acusador contra a sua vida. E o pior, até do caluniador. Deus está fechando a boca. Deus está destruindo toda a calúnia. Deus está destruindo toda a difamação.
Deus está destruindo todo o mal em nome de Jesus. Olha, você que chegou no final, tinha uma providência final de Deus para você. Você está ouvindo? Deus está batalhando por você. Não tenta se defender. Só pontualmente, se Deus te... Né? Às vezes você se defende até sem saber. Né? Mas não vai com esse eu vou tentar me provar. Tem coisa que o inimigo arma contra você, porque você sabe que você é um servo, uma serva de Deus, e quer denegrir a sua imagem. Mas Deus é bom para te proteger. É isso, gente. Que especial. Estamos aqui 5 da manhã, estamos em propósitos novos agora. 5 da manhã, meio-dia também tem algo especial, 7 da noite e 23 horas, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Até lá.